porque eu acredito que sempre a gente precisa ter consciência do porquê nós estamos reunidos dentro daquilo que foi nomeado. Porque a nomeação, ela implica em trazer a influência que a gente espera da parte de Deus para aquilo que nós estamos fazendo. E isso é muito sério quando a gente nomeia dias sobre uma ação específica daquilo que a gente quer que Deus faça. E quando a gente trabalha dentro dessa nomeação, existe um favor de Deus para operar dentro daquilo que nós nomeamos. E toda nomeação é uma invocação para aquilo que Deus quer fazer. Toda nomeação. Então, se a gente separa dias para falar sobre o reino em movimento, ou o movimento do reino, nós estamos pedindo para que Deus favoreça com a sua atividade, com a atividade do Espírito, nos favoreça a ganhar movimento dentro daquilo que nós estamos envolvendo como um reino. Como a gente fala que é uma escola apostólica e profética, nós estamos também dizendo que o apostólico e profético operam nessa dinâmica para que haja esse movimento. Nós estamos dentro desses dias. E quando a gente é acostumado a funcionar profeticamente, nós somos atraídos a puxar essas realidades daquilo que está ao nosso redor, para que a gente possa provocar, como eu disse, essa ação daquilo que nós nomeamos. Isso é muito importante. Aquilo que a gente nomeia determina a ação que a gente quer sobre aquilo que nós estamos envolvidos. Quando a gente coloca nome sobre pessoas, quando a gente coloca nome sobre dias, nós estamos provocando a ação daquilo que nós estamos nomeando. Não é apenas um evento, nós sempre enfatizamos isso. Mas o que vai fazer a diferença de não ser somente um evento é se estamos provocando a realidade daquilo que nós estamos nomeando. A nomeação é muito importante. E para nós, eu repito, que trabalhamos no ministério profético, nós precisamos puxar essas realidades e provocar a ação daquilo que nós estamos nomeando. Para que a gente saia da ação simplesmente de um evento, de uma ação mecânica. Nós precisamos ter a expectativa daquilo que nós estamos nomeando. Quando nós nomeamos, nós estamos operando juntamente com a ação de Deus. Deus, quando apresenta nas Escrituras o trabalho do homem com ele, o primeiro trabalho apresentado é a nomeação. Deus chama Adão e ele vai nomeando os animais. Esse é o primeiro trabalho que você vê de parceria do homem com Deus, a nomeação, porque a nomeação determina a realidade daquilo que a gente quer que se opere. Então leve muito a sério quando você coloca um nome sobre alguma coisa, sobre os dias, sobre pessoas, porque você está declarando a operação da realidade espiritual que você quer que opere dentro daquilo. Por isso, nas Escrituras, o nome é levado de muita importância e está relacionado com aquilo que a pessoa foi chamada para funcionar. E tinham pessoas que foram caminhar, por exemplo, com Jesus, que Jesus dava a eles um novo nome, porque tinha a ver com aquilo que eles foram chamados por Jesus para fazer funcionar. Todos nós chamamos Pedro de Pedro, mas esse não era o seu nome desde o seu nascimento, o seu nome era Simão. Pedro foi o nome que Jesus deu para a função que ele tinha que desempenhar. Porque a operação que Jesus via nele tinha a ver com o nome que Jesus estava dando sobre ele. E talvez não, nós precisamos levar mais a sério os nomes, os termos que nós utilizamos, que nós conceituamos, levar a sério no sentido de poder experimentar o resultado daquilo que nós estamos falando. Eu tenho percebido que nós falamos muito de uma realidade que pouco experimentamos. Nós falamos muito sobre muita coisa. Usamos os termos, o profético, o apostólico, o reino em movimento, mas nós experimentamos pouca realidade disso tudo que falamos toda hora. Então o problema não está no termo, porque nós corremos risco de achar, nós não precisamos mudar o nome para poder melhorar. E nós, às vezes, achamos que o novo está em dar um novo nome. Mas o novo para nós hoje consiste em a gente viver a realidade daquilo que nós estamos declarando, daquilo que nós estamos nomeando. E o ministério profético, ele tem essa função
John Golden fala que o profeta, ele é chamado para perturbar aqueles que estão acalmados e trazer consolo para aqueles que estão perturbados. Essa é a ação do ministério profético, porque às vezes nós acomodamos demais com aquilo que a gente acha que já sabe, que já tem como funcionamento. E o profeta vem provocar para mostrar que a gente fala, mas não bota em movimento aquilo. Ou a gente está perturbado demais e não sabe utilizar aquilo que nós temos para poder andar na estabilidade que nós precisamos, para viver os dias que nós estamos vivendo. Paulo fala em Efésios 5,15 que nós devemos andar como sábios e não como nécios, não como distraídos, porque os dias são maus. E a gente precisa prestar atenção nisso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que os dias maus não podem modelar como eu vejo os dias que eu vivo. Não são os maus dos dias que vai dizer como eu falo sobre eles. Paulo disse que a gente tem que andar como sábio, mas não distraídos com os maus dos dias que eu vivo. Amém? É isso que o texto está dizendo. Mas parece que nós temos a mania de falar da maldade dos dias que nós estamos vivendo, como isso fosse a leitura do tempo que nós estamos vivendo. A leitura do tempo que nós temos, a leitura do tempo que nós temos que ter é dado por uma visão celestial, e não como a realidade, não pela realidade como a terra está. Nós lemos os tempos não pelos acontecimentos da terra. Nós lemos os tempos pela realidade espiritual que Deus quer movimentar dentro daquilo que nós estamos vivendo. Nós não podemos fazer da maldade do dia nossa leitura, a nossa ótica dos dias. Os dias são maus, mas Paulo disse, não ande como nécio, o quê? Distraído por essa maldade, reagindo a essa maldade, falando dessa maldade. Ele fala, mas como sábios remindo o tempo. O que é isso? Resgatar o tempo que a maldade tem afetado. Nós não podemos entrar na maldade e falar sobre ela, discutir sobre ela. Nós precisamos redimir o tempo. Nós precisamos viver o tempo que Deus tem para nós. O tempo que Deus tem para nós não é determinado pela cronologia dos nossos dias. O tempo que Deus tem para nós tem a ver com a palavra que Ele dá para nós vivermos os dias. Elias chegou diante de Acabe e ele falou assim, ó, não vai chover por um longo período de tempo, a não ser pela minha palavra. Qual era a contagem de tempo de seca, irmãos? A palavra de Elias. Não era a cronologia. É a palavra que Deus deu para ele para fechar os céus. Dava a ele também a autoridade para abrir os céus. E isso é determinar o tempo em que os céus ficariam fechados. Dá para entender? Não é o dia da seca que determina a seca para você. É se Deus te falou para dizer que Ele vai trazer seca, que vai determinar o tempo em que vai voltar a chover. Então não é o dia que afeta como eu vivo, não são os meus dias que afetam como eu vivo, é a palavra que Deus me deu. Elias falava para Acabe, o Deus cuja presença eu ando. Então não é os dias de Acabe que Elias andava, era o Deus cuja presença que ele andava, que determinava como ele andava. Independente de como eram os dias de Acabe, Elias comeu de corvos, Elias bebeu de um rio, Elias comeu de uma viúva. Então não eram as circunstâncias dos seus dias que determinava como ele vivia, era a palavra que ele tinha que determinava como ele vivia. Porque pela palavra dele, a viúva foi lá, preparou comida e não acabou. Pela palavra dele, caiu o fogo do céu. Então a palavra que ele tinha determinava como ele vivia os dias, não eram os dias que diziam como ele tinha que viver. Secou a garganta. Quando a gente fala do ministério profético trazer uma visão profética, é justamente corrigir a nossa ótica, a maneira de como nós vemos as coisas, a maneira de como nós vemos aquilo que está acontecendo. E a perspectiva da visão profética, ela acontece num andar superior. O profeta não é um jornalista. Um jornalista vai trazer a notícia do tempo do que está acontecendo no tempo. Não.
O profeta traz aquilo que foi decidido no ambiente aonde Deus governa o mundo. Então, está ruim agora, isso não tem a menor importância para o profeta, e nem para Deus. Porque ele já viu o que vem depois, então ele está falando sempre do depois. Ele vai falar do depois, não importa a circunstância que nós estamos, a questão é que Deus quer fazer depois disso. Então a visão profética vai falar do que Deus quer fazer depois disso, e não falar do que está acontecendo. Abacuque, quando viu a situação de Israel, estava terrível Israel, estava muito ruim. Ele foi interceder por Israel, Deus mostrou que ia ficar pior. E ele falou, já não estou entendendo mais nada, vou para o meu lugar. Vou voltar para o meu lugar. Quando ele voltou para o lugar, vem a visão para ele. Qual é a visão? Que tudo vai melhorar? Não. Não. Deu uma maneira de como tinha que se viver. O justo viverá por fé. Deus não falou que ia mudar nada. Ele deu uma maneira de como tinha que viver. Como a gente vai atravessar esses dias? Por fé. E aí a oração de Abacuque, no capítulo 3, que a gente repete sobre o avivamento, a gente não entende. Que ele fala, viva a tua obra, Deus, como era nos dias antigos. Mas Abacuque tem uma certeza, ainda que a figueira não floresça. Então, o avivamento que Abacuque ora, não é para que as coisas mudem. É para que a gente continue confiando num Deus que vem trabalhando desde os dias antigos até agora. E baseando nisso, viver por fé para atravessar a dificuldade dos dias que a gente está vivendo hoje. O avivamento não é mudança de coisas. Avivamento é eu não perder a visão correta de como Deus trabalha. Aviva a tua obra, ó Deus. Ainda que a figueira não floresça, a gente esquece. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que não mude nada. Todavia, a minha alegria está onde? No Senhor. Eu andarei como uma corça, pulando de um penhasco ao outro. Ou seja, eu vou viver essa aventura, eu vou viver esse risco, porque meu coração se alegra no Senhor, não nas mudanças. Deus não promete mudar, Deus não promete mudar as coisas. Sabe qual foi o problema dos judeus crerem que Jesus era o Messias? Porque ele não mudou as coisas, mas ele mudou tudo. Na realidade em que ele tem que operar, ele mudou tudo. Para aqueles judeus, viram Jesus sendo crucificado, viu o dia se escurecendo, eles viram tudo isso, meus irmãos. Ele viu ele entregando o Espírito na mão do Pai, mas eles não entenderam nada. Para eles nada mudou, no outro dia eles acordaram, nada mudou. Até que os homens começaram a pregar que ele tinha voltado da morte, que ele apareceu, que falou com eles. Então eles começaram a se reunir. 50 dias depois de tudo isso, o Espírito vem sobre eles. Isso chama a atenção de todos. E mesmo assim, não tinha mudado. O Império Romano ainda dominava. Anás e Caifás ainda mandavam no templo. Proibiram Tiago, Pedro e João de pregar. Não parecia que não mudava nada. Dentro da perspectiva deles, porque era terrena. Mas Paulo, quando vai falar da cruz, ele diz que na cruz, Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós, despojando principados e potestades, triunfando sobre eles. Usou a terminologia de vitória greco-romana para dizer que Jesus venceu sim a Roma. Venceu não só Roma, venceu os poderes que autorizam o Império Romano. Usando a mesma terminologia de vitória terrena, dizendo isso aconteceu numa realidade celestial. Vocês não estão vendo? Meus irmãos, o fim do tempo já chegou desde o dia que Jesus ressuscitou. Porque se a gente prega que nós temos que morrer, o tempo também acaba quando a gente morre. Por quê? Porque a gente tem que morrer para viver a nova vida. Essa nova vida é do novo mundo, já não é mais daqui. E essa vida do novo mundo que influencia a vida que eu vivo aqui, isso tem a ver com fé. Por isso Paulo toma a palavra de Abacuque, entendendo os dias dele, ele fala, o evangelho se resume nisso, o justo viverá por fé.
Não andamos mais por vista, andamos por fé e não por vista. Então o ver dentro do reino não é o mesmo ver fora do reino. O andar por vista é reagir segundo as circunstâncias. Andar por fé é entender que mesmo diante das circunstâncias, não muda a maneira de como eu vivo. Elas não determinam comportamentos. Elas não fazem eu reagir. Nada. 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 Eu sempre penso que às vezes a gente tem a mania de pensar que Deus não sabe como é viver a vida que a gente vive. Às vezes a gente é levado a pensar. A gente, quando pensa assim, a gente não entendeu o propósito da encarnação. O propósito da encarnação, o Deus conosco, é o Deus que viveu a nossa vida para interceder pela vida que a gente vive. Então o nosso Deus foi traído. O nosso Deus sofreu com inveja. O nosso Deus foi envergonhado. O nosso Deus também não foi acreditado. O nosso Deus também foi desprezado. O nosso Deus também mentiram sobre ele. O nosso Deus também foi violentamente morto. E a gente acha que Deus não sabe o que é viver pelo que a gente está passando. Ele sabe até mais. Porque ele passou por tudo isso e voltou de lá. Ele voltou de lá. Pelo poder da ressurreição. E é a fé nesse poder que sustenta a minha vida hoje. E quando eu compreendo essa fé, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos também traz vida ao nosso corpo mortal. Então a fé é quando eu, vivendo circunstâncias semelhantes ao que o meu Jesus viveu, eu escolho a realidade da vitória que ele obteve dessas circunstâncias. Eu sou fiel a essa vitória. Eu permito o meu corpo mortal experimentar essa morte, para que o poder da ressurreição opere e me dê condições em como eu atravesso a circunstância que eu estou vivendo agora. Fé. Eu uno as realidades, o agora com o porvir. Viver por fé. Esse é o grande ponto. Viver por fé. E eu repito, nós falamos muito de uma realidade que pouco vivemos, porque nós reagimos como nécios diante das maldades dos dias. Nós cantamos muito, venha o teu reino. Melhor, uma música que a gente está cantando bastante é, vem fazer o que nem um homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Só que a gente não deixa de fazer o que todo homem faz. A gente pede para Deus vir fazer o que nem o homem fez, mas repetimos as coisas que os homens fazem. Nós repetimos modelos, repetimos ideias, queremos ser igual, entendeu? E que esperamos algo que nunca foi feito. Como? Vai ser feito o que nunca foi feito se a gente sempre faz o que está sempre sendo feito. E nós queremos ver o que a história nunca viu, repetindo a história. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não disse que traz calma para os perturbados e perturba os que estão. Porque não faz sentido. Nós cantamos, venha o teu reino, seja feita a tua justiça, cheio de ira no coração. Mas Tiago falou que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não adianta nada você falar, venha o teu reino com ira. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Senhor, vem com o teu juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é mais poderoso, o juízo ou a misericórdia? A Bíblia diz que é a misericórdia, embora a gente pense que é o juízo. Então a gente fala coisas que estamos distantes daquilo que nós falamos. E eu queria descortinar para a gente nessa manhã o porquê nós agimos assim. E isso tem a ver com a operação de Deus. Isso tem a ver com o que Deus está fazendo.
E quando Deus faz coisas desse tipo, Ele só está querendo chamar a nossa atenção. E até que a gente não se volte para Ele, Ele vai continuar permitindo que a gente não perceba como sair das voltas que a gente está dando. Já foi falado aqui, Moisés, quando ele feriu a rocha, deu tudo certo, meus irmãos. Deu tudo certo. O povo bebeu água, todo mundo ficou satisfeito. E, poxa, olha só um milagre, né? Tu bater com a vara numa rocha e sair água já é uma coisa muito difícil de fazer. A gente tem que lembrar disso. É algo poderoso de ser feito. Só que Deus foi chamar a atenção de Moisés por quê? Porque você não santificou o meu nome. Santificar o nome de Deus é fazer da forma que Deus quer que seja feito. Não é só fazer certo. Não é só fazer para dar certo. Não é só fazer poder. Mas é santificar, tem que ser do jeito dele. Então, o que Moisés agiu naquele momento foi a reação da situação de como o povo se comportava. Dá para entender? Deus avisou ele no início da jornada, falou assim: Moisés, eu não vou com esse povo, senão eu vou matar todo mundo. Mas ele falou: não importa que todo mundo morra, que importa que você vá. No final da história morreu todo mundo, inclusive Moisés. É bonito falar isso, mas tem que entender. Ou você entra na terra, ou você morre com todo mundo. Porque sair do Egito não quer dizer nada. A questão é entrar na terra. E por que Moisés não entrou? Não teve nada a ver com que ele reclamou, murmurou, pecou contra... Não, o povo tirou ele de entrar na terra. Quem tirou Moisés foi o povo. Ele não aguentava mais o povo. O povo já estava interferindo na forma dele ouvir a Deus. Deus falou, eu acho isso interessante, depois você vai lá ler em Números 20. Pega o cajado. Para que Deus manda pegar o cajado se Deus manda falar a rocha? Deus fala, pega o cajado e fala a rocha. Pega o cajado, mas fala a rocha. Mas fala a rocha. Porque Deus está sempre trabalhando para que nós sejamos o que foi dito aqui, como Ele. Ele está sempre trabalhando. Então, muitas das coisas que Deus vai pedir para nós fazermos é para nos tirar da nossa independência. Nós fomos criados para sermos imitadores. A imagem, imitar. E a nossa mente foi criada para servir. Por isso Jesus disse que não tem como servir a dois senhores. Ou seja, quem você serve ocupa mais os seus pensamentos. Então, Deus quer o tempo todo que a gente o sirva com a nossa mente. Preste muita atenção no que Ele diga. E imite, faça como Ele quer que seja feito. Porque essa é a maneira da gente ser liberto da nossa própria independência. Da nossa própria obstinação. E Moisés... Nesse momento, ele não conseguiu. A mente dele serviu às circunstâncias. E ele imitou as circunstâncias. Por isso ele fere a rocha. Porque era o que todo mundo estava reagindo. Todo mundo estava com ira, entendeu? Porque não tinha água. E o que Deus queria ministrar naquela hora, fala a rocha. Fala. Ou seja, a circunstância não determina como você age. A reação não pode ser dada pelo como a circunstância te obriga a reagir. Tem que representar Deus diante dela. Então, nós não podemos ficar tão preocupados se o mundo vai ficar pior. Esse não é o ponto. Jesus já avisou, não ficará pedra sobre pedra. Por que você está espantado? E Jesus avisou, não vos alarmeis. Por que você está alarmado? O ponto é, como nós vamos atravessar isso? Por isso que eu não me preocupo muito se vai ter grande tribulação ou não. Não me preocupo. Me preocupo no plano final. Como nós vamos atravessar, é do mesmo jeito se não tivesse ou se tiver. Isso não importa tanto. Isso não importa.
A grande questão é como nós estamos atravessando. Porque na travessia nós representamos de quem nós somos. Então cada oportunidade é uma representação. Meus irmãos, você já imaginou se Paulo se desesperasse porque estava preso? Não, ele ressignificou a prisão, ele entendeu que a prisão era o evangelho. As algemas, ele falou, isso aqui é Cristo. Eu sou prisioneiro do Senhor. Ele não lutou contra a circunstância, ele ressignificou ela, entendendo que aquele momento era também para ele cumprir um tipo de propósito. Dá para entender? Teve um dia que ele cantou, as portas das prisões se abriram. Teve um dia que ele cantou e não se abriram. Mas também ele escreveu. Mas também ele disse que toda a guarda pretoriana tinha que ficar sendo trocada, porque se convertia convivendo com ele. Então o ponto não é a circunstância. É o que você representa. Esse é o ponto. Deus só abriu a prisão naquela vez porque ele estava derrubando um espírito de adivinhação na cidade. Então foi só uma demonstração que aquilo era uma mentira. Mesmo ele tendo sido preso depois, para confirmar que era um espírito de mentira. Mas quando não tem propósito de santificar o nome dele, ele não vai estar nem aí com a circunstância, irmão. Ele não está nem aí. Porque o que importa é que o nome dele seja santificado. Por isso Jesus nos ensinou a orar, santificado seja o teu nome. É só a gente não atrapalhar ele fazer isso. Independente da circunstância, o nome de Deus pode ser santificado. Pode ser santificado. Porque é Deus, é você deixar Deus agir como Deus quer agir. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, sem ira. Venha a nós o teu reino, a sua justiça, a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então a terra nunca pode ser levado para os céus. É o céu que tem que ser trazido para a terra. As orações que sobem não podem ser a partir de como a terra está. As orações precisam descer a partir de como o céu é. Jesus falou para Nicodemos, eu falo de onde eu vim, Nicodemos. Eu não falo de coisas que eu sei, eu falo de coisas que eu contemplo. Coisas que eu contemplo. Irmãos, a igreja não é a resposta para esse tempo. Esse tempo não precisa de resposta. Todas as vezes que os dias pediam de Jesus uma resposta, ele não dava. Pode ver. Ele não respondia. Jesus foi confrontado por próprio Satanás, diante de uma circunstância, falou assim, transforma essa pedra em pães. Jesus transformou, irmãos? Não. Porque não só de pão viverá o homem. Mas ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele transformou pedras em pecado. Não transformou pedras em pães, mas transformou pedras em pecados. Ele nunca respondia a um questionamento da época. Nem de Satanás e nem do mundo. Ele não respondia. Ele só estava indo cumprir o que ele veio cumprir. E a gente já fala isso há um tempo. Jesus andava atrás do que precisava ser cumprido. Esse é o ponto, meus irmãos. A gente precisa ir atrás do que precisa ser cumprido. E o cumprimento traz respostas. Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. Mas em Mateus 6 ele também diz, não faça as obras para serem vistas pelos homens. Como é que a minha luz tem que brilhar? Para os homens glorificar, mas eu não posso fazer para que eles vejam. É isso, exatamente isso. Quando você faz para Deus e não com a intenção do que os homens vejam, a luz brilha. Quando você faz para ser visto, a sua luz brilha. E pronto, já recebeu sua recompensa. Mas brilhar a nossa luz diante dos homens é não fazer para eles. Dá para entender? Nós não temos que dar resposta para ninguém. Nós não estamos aqui por causa deles, nós estamos aqui por causa do dono de tudo. Israel não estava na terra por causa das nações. Israel estava na terra
para dizer às nações que do Senhor é a terra e tudo que nela há. É diferente. Isaías 29, versículo 10, para mim é um diagnóstico sobre o tempo que nós estamos. Ele diz assim: o Senhor trouxe sobre vós um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem um livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem um livro a alguém que não sabe ler e lhe disserem, leia por favor, e ele responderá, não sei ler. Meus irmãos, esse texto para mim é chocante, porque o que a gente faz quando é Deus que está fazendo uma coisa dessa? Quando é o diabo é mais fácil, irmão. A gente ora contra isso, repreende, manda embora, expulsa e resolve. Mas quando Deus diz, eu derramo um espírito de sono sobre vocês. Para que vocês não entendam nada, resumindo esse versículo. Eu estou deixando vocês sem entender nada. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu estou fazendo isso. Diz Deus. Aí dá para dizer, assim diz o Senhor. Sabe por que ninguém está entendendo nada? Porque Deus está fazendo isso. Deus. E aí, o que a gente faz? Não sei. Estou brincando. Mas essa é a atenção que eu queria chamar nessa manhã. Nem tudo que está ruim é operação do mal. Mas o mal está operando também. Mas os meus olhares não estão para o dia mal. Meu olhar está no que Deus está operando. Então eu estou mais preocupado pelo fato de ninguém estar entendendo nada do que como está as maldades dos dias. Dá para entender? Não é que a gente está, não, viva a vida. Não, não. Mas o foco é quando Deus diz, eu derramei um espírito de sono. Os profetas não entendem mais nada. Quem está fazendo isso? Deus. Eu estou fazendo isso. Pega o livro, lê, ninguém entende. E repetem coisas de anos atrás. E repetem. E repetem de uma nova maneira. Repetem ao contrário. Repetem de forma incompleta. E repetem. Deus tem um tempo e modo, mas esquece que tem um propósito. Para todo propósito tem um tempo e modo. Não é só tempo e modo, é propósito. E como se tem um propósito? Quando tem uma visão. Deus primeiro dá uma visão, propósito. Depois você vai entendendo o tempo e o modo. E todo mundo está saindo por aí tentando entender o tempo e o modo. Não. Primeiro é uma visão do propósito. E a ideia é a gente se voltar para Deus, para entender por que Ele está fazendo isso. Os versículos seguintes diz, o versículo 13 diz, porque esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Esse é o problema, esse é o ponto. Por que Deus derrama um espírito de sono? Por que Deus deixa a gente sem compreender as coisas? Porque a gente fala de uma coisa que o nosso coração está distante. Toda vez que a gente vai falar muito sobre o que o nosso coração está distante, a gente não consegue compreender sobre aquilo que a gente fala. Porque Deus não permite. Porque Ele não quer só que a gente fale em nome dEle. Ele quer que a gente compreenda. Pior do que Balaão foi a mula dele. A mula de Balaão viu o anjo e falou, mas continuou sendo mula, entendeu? Não adianta você falar e ver e continuar sendo.
What? Não vou, com certeza não. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então o ponto é se a gente está com o coração dentro daquilo que a gente está falando. Não é só ter isso dentro do nosso coração tem que estar dentro. Porque Jesus não falou só sobre que tem que estar dentro do nosso coração, Ele falou que nosso coração tem que estar. Se o coração de vocês estiver aí, onde estiver o teu tesouro, ali estará seu coração. Então, quando a gente vê o céu como mais precioso do que as coisas da terra, o nosso coração é posicionado nos céus. Por isso que a gente não pode ficar falando muito sobre a terra. Sabe por quê? Porque tudo isso que está hoje vai passar. A forma como você lida com isso proporciona o que você experimenta por meio da fé que você exerce enquanto isso está acontecendo. Vai passar. Vai passar. E vai passar. E vai passar. O autor de Hebreus vai falar concernente ao tempo que vocês vivem ao pecado, vocês nem suaram sangue ainda. O que ele está querendo dizer? Não se preocupe com as circunstâncias. Não se preocupe com o trajeto. Aproveite o trajeto para saber o que Deus quer que você represente. Quem Deus quer que você represente. Como Ele quer. Mas a gente não pode parar nesse versículo aí. Parar nessa passagem, nesse versículo melhor. Ele fala o seguinte: mas por isso, uma vez mais deixarei atônito esse povo com a maravilha e mais maravilha. Então Deus não desiste de nós. Ele fala: este povo que me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, me adora com ideias mecânicas. Ou seja, mecanismo que a gente faz para as coisas continuarem funcionando. Com aparência que estamos fazendo aquilo que Deus quer. Dá para entender? E ele fala: mas eu não deixarei esse povo assim. Mas eu farei uma obra maravilhosa, mais que maravilhosa. Então, a gente não pode olhar só para a circunstância e dizer sobre o quanto ela está ruim. A gente precisa olhar para aquilo que Deus disse que vai fazer. E agora a gente vai ver o que Deus disse que vai fazer. É uma coisa maravilhosa, mais que maravilhosa. Ele fala: a sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder-se seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Ele está falando das pessoas usarem as suas próprias capacidades para poder alcançarem os planos daquilo que eles querem de Deus. Fazem de tudo. E ele fala: quem é você para poder ser igual ao oleiro que faz o barro? Acaso o objeto formado pode dizer aquele que formou, ele não me fez? O vaso poderá dizer do olheiro, ele não sabe nada? Acaso o Líbano não será logo transformado em um campo fértil? E aqui está começando o desafio. Acaso o Líbano não se tornará logo um campo fértil, um lugar infértil se tornando fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor. Os necessitados se exultarão no Santo do Senhor, no Santo de Israel. Será o fim do cruel. O zombador desaparecerá. E todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam o réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso impede que faça justiça ao inocente. Por isso, o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado. O seu rosto não tornará a empalidecer, quando vir em seu meio os seus filhos, a obra das minhas mãos.
proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor de Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espíritos obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar a instrução. O Senhor promete uma mudança total na postura do seu povo. Ele diz, o estágio que nós estamos é esse, mas esse não é um estágio permanente. Porque Ele quer fazer uma obra maravilhosa, mais que maravilhosa. E você percebe pelo que a gente leu, Deus diz que quer recuperar os sentidos do povo. Ele fala, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar, o desorientado de espírito vai ser orientado, aquele que sempre está se queixando vai aceitar, o cego vai enxergar. Ele fala sobre uma mudança nos sentidos do povo, para que o povo volte a percebê-lo. Ele diz, Jacó verá a santidade do meio dos seus filhos, então andará no temor do meu nome. O que ele indica é que a falta da santidade, a falta do temor é por causa da perda dos sentidos. Não se percebe em Deus. Não se percebe a diferença em que nós estamos num ambiente que tem a ver com a unção das pessoas e que não é a presença de Deus. E nós chamamos esse lugar que está a unção das pessoas como presença de Deus. Nós falamos toda a reunião que foi um poder e uma glória de Deus incrível, quando na verdade não é bem isso. Tudo bem, a gente usa hipérboles, mas lembra sobre nomear? Porque o perigo é de estar causando essa sensação mecânica, de que estamos adorando, o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, e não está. E isso provoca o quê? Deslocamento do coração dos lábios. Porque você vai olhar para a realidade, ué, mas cadê essa realidade do que falamos? E é por isso que Deus derrama um espírito de sono, para chamar a nossa atenção. Ninguém está entendendo mais nada. É uma confusão que só. E a gente está amarrando o diabo não fica amarrado. A gente está expulsando o diabo não vai embora. Porque não é ele que está fazendo. É o espírito de sono. E o interessante é que a palavra que eu citei sobre Efésios começa com Paulo dizendo, desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então Paulo está falando uma coisa aqui, olha, a iluminação só vem quando você muda a postura. Porque deitado dentre os mortos é uma postura errada sobre aquilo que Cristo oferece para nós. Porque no capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas fomos vivificados e assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, alguém que foi vivificado, que estava morto e foi vivificado, não pode estar dormindo do lado daquele que está morto. Ou seja, ele não pode ter a mesma postura. Porque se uma pessoa está dormindo do lado de alguém morta, você não sabe diferenciar se os dois estão mortos ou se os dois estão dormindo. Ou quem está morto e quem está dormindo. Então Paulo está falando, desperta tu que dorme dentre os mortos. Porque você foi vivificado. A maneira de como você pensa os seus dias, a maneira de como você pensa a sua vida, não pode ser como daqueles que estão mortos. A nossa vida não pode se acomodar como a vida daqueles que estão mortos. O que apavora os mortos não pode apavorar aqueles que estão vivos em Cristo Jesus. O que abala, o que estremece, o que mexe com os mortos não pode mexer com aqueles que estão vivos em Cristo Jesus. Porque nós fomos vivificados em Cristo Jesus. E a realidade que Paulo quer que a gente se esforce é de vivermos como aqueles que não só foram vivificados, mas também como aqueles que estão assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Fábio, você está querendo dizer que a gente não
pode ser afetado pelas circunstâncias? Não. A gente é afetado pelas circunstâncias. Mas as circunstâncias não determinam o curso. Eu tenho falado muito disso com o exemplo de Jesus e os discípulos na travessia do Mar da Galileia. Jesus chama os seus discípulos em Mateus capítulo 8, vamos para o outro lado. E eles entram no barco no meio da travessia, o que vem? Uma tempestade. A circunstância. E Jesus, diante dessa circunstância, está dormindo. E eles têm que acordar Jesus. Jesus neutraliza as circunstâncias. Para que eles entendam que quando Jesus neutraliza as circunstâncias que se levantou, e Jesus chegasse do outro lado, neutralizasse os poderes da cidade que estava se movimentando ali, eles entendessem que aquele que neutraliza a circunstância, neutraliza os espíritos contrários numa cidade. Quem neutraliza as circunstâncias, neutraliza o espírito que pode estar por detrás dela. E o curso não pode ser alterado pelas circunstâncias. Então o ponto não é somente o tempo que nós estamos vivendo, ou o tempo que está por vir, é o propósito. Porque alguém falou aqui que mesmo dentro do propósito que Paulo foi chamado, ele sabia que voltando para Jerusalém ele corria o risco de ser preso, ele voltou para Jerusalém. Porque não é o tempo, é o propósito que determina o tempo e o modo. É o propósito. Então o grande ponto é o nosso propósito. Não é o tempo de agora, o tempo que vem, não importa. Mas o propósito que vai nos dar a sabedoria para viver o tempo e o modo correto dentro de tudo aquilo que a gente está experimentando e está vivendo. Eu estava lendo antes de vir para cá, de subir, sobre Jeremias. Cara, Jeremias era um cara que foi desafiado porque ele profetizou durante anos o que ele não gostava de falar, sobre assuntos que ele não gostava de falar. E não foi entendido, foi preso. Aí quando se cumpre o que ele profetizou, o próprio comandante fala assim, chama Jeremias, fica com a gente. Tu profetizou tudo isso aí que aconteceu, deu tudo certo. Jeremias falou, não sirvo a vocês. Aí eles ficaram, então fica aí, vive a vida que você quiser. Jeremias não tinha um compromisso com as circunstâncias. Era com a palavra que ele tinha, com o chamado que ele tinha. E sabe, não tem como você se dar bem no chamado. Não tem como você se dar bem. Dentro da ótica de Jesus, tudo bem. Mas você está me entendendo? A ideia é a gente ser entregue como ovelha ao matadouro todos os dias. E se a gente ter essa postura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que foi a primeira ovelha entregue. Então nós não vamos condicionar as realidades espirituais que estão ao nosso favor com uma postura diferente do que aquele que é o criador dessa realidade. Por que a gente pensa que a gente vai ser salvo daquilo que Jesus não foi salvo? Por que a gente pensa que não vão falar sobre nós? Por que a gente pensa que não vão mentir sobre nós? E que problema tem se nos perseguirem? E que problema tem se acontecer aquilo e outro? Não importa. É tudo o que aconteceu com Jesus. E não é mais legal servir a Jesus? E a gente não foi chamado para se dar bem. Porque o mundo onde a gente vive depois que a gente vai para Cristo é uma vida hostil. Porque quando a gente está em Cristo, a gente vê que esse mundo está acabando. E a nova realidade do novo mundo em Cristo Jesus está vindo. Então, o futuro não tem a ver com para onde nós vamos. O futuro tem a ver com o que está vindo até nós. O que está vindo, o que vai invadir esse mundo não vai suportar. Então a minha esperança está nisso, que aquilo que vem é muito mais poderoso do que está agora. E Paulo, em outras palavras, falou sobre isso. Ele falou, os sofrimentos do tempo
presente. Então, por que você está comparando as coisas? Ele fala que não tem como comparar, entendeu? Você não pode calcular, é melhor eu sofrer isso porque tem uma glória para isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não tem nem comparação. Não se podem comparar. Ele não está falando que você tem que comparar a glória com o sofrimento. Não. Ele falou os sofrimentos do tempo presente. E o tempo presente vai ser hoje e vai ser o tempo presente dos próximos 100 anos também. Daqui a 100 anos vai ser o tempo presente, como foi o tempo presente de Paulo. Mas nenhum desses dias podem se comparar com a glória que ainda há de ser revelada. Sabendo que as circunstâncias produzem glória. O que você quer? Glória ou ser bem-sucedido? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se você quer glória, não importa a circunstância. Porque você quer glória. E glória, os anjos disseram para as mulheres. Ou melhor, Jesus mesmo disse para o discípulo no caminho de Emaú: por acaso vocês não entenderam que era necessário passar pela tribulação e sofrimento para entrar na sua glória? Se a gente está seguindo o Cordeiro, a gente vai passar por esse lugar também. Por acaso vocês não entendem? Sabe por que a gente fica perdido? Sabe por que a gente faz igual o discípulo do caminho de Emaú e vai embora? Porque a gente não entende que a questão é o propósito e não o processo. O processo determina como eu me desenvolvo no propósito. Mas mesmo assim, ganhar de 1-0 e ganhar de 4-0, o que importa são os 3 pontos. Campeão no final, propósito. Aí você fala, mas eu ganhei de 4. Ah, eu ganhei de 1 e fui. Tá bom. Propósito. E sabe, nós precisamos entender que os profetas são os olhos. Os profetas são a mente. É Deus que disse, não foi eu. Porque eles trabalham na percepção. Então, quando os profetas estão debaixo de um espírito de sonda, eles não têm essa percepção. E a gente precisa tomar muito cuidado com o trabalho profético que não gera a percepção correta. Por que ou quando um trabalho profético não gera uma percepção correta? Quando eles fazem o que está escrito em Jeremias 23, 21. Quando eles vão sem serem enviados. E quando eles falam sem que o Senhor tenha falado. Isso é a falsificação do ministério profético. Quando você se apresenta sem ter sido enviado, e quando você diz que o Senhor falou, quando Ele não falou. Esses são os 2 problemas. E Isaías 30:10 diz o seguinte: eles dizem aos videntes, não tenham visões, e aos profetas, não nos revele o que é certo, fala-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Profetizem, a gente gosta de sair daqui, ilusão. Profetize-me ilusão. A boca fala, mas o coração está longe. E a gente precisa fazer isso parar. Como? Aproximando o nosso coração da realidade daquilo que a gente fala. Em Joel 2, do 12 ao 17, você vai ver um chamado ao arrependimento. E você vai ler nesses versículos que é todo tipo de gente. Os jovens, os noivos, todo mundo deve deixar o seu lugar de costume e ficar entre o pórtico e o altar.
e clamar pela presença da glória. Você sabe que ficar entre o pórtico e o altar é Deus está falando para o sacerdote o seguinte: sai de dentro do templo e deem as costas para o altar de sacrifício, ou seja, não me ofereçam nada. Eu não quero nada de vocês. Eu só quero que vocês busquem pela minha glória. Esteja entre o pórtico e o altar. Sai do funcionamento mecânico. Sai do que você está acostumado. Sai todo mundo. Sai todo mundo. E fica entre o pórtico e o altar. Só peçam pela minha glória. Essa é uma postura que eu acredito que é muito necessária para os dias de hoje. O Rogério falou sobre isso, ou foi o Charles, sobre o sacerdócio ser purificado para oferecer oferta de justiça. O Rogério, então, ele não quer oferta agora, entendeu? Ele não quer o serviço do templo agora. Ele não quer. Esteja entre o pórtico e o altar, ou seja, não é o nosso serviço mais. Rasgue o vosso coração e não a vossa veste. Não são mais grandes expressões, grandes ofertas, não é nada disso. É só fale: Senhor, a tua glória, por favor, pode voltar para casa. Porque a glória é que vai me dar a dimensão correta de viver os sofrimentos. Porque os sofrimentos desse tempo presente é a glória. O chamado, o reposicionamento é de um coração rasgado. Não é de performance, não é o quanto a gente consegue fazer, não é fazer aquilo também que Deus mandou para fazer. Fique entre o pórtico e o altar. E a gente sabe que essa profecia de Joel, ele fala que ele vai encher os lagares, ele vai dar dupla porção. A gente sabe que tem uma promessa muito grande quando a gente toma a postura do que Deus quer que a gente tenha. Porque isso faz que o nome dele seja santificado. Dá para entender? Nós não podemos continuar fazendo aquilo que Deus mandou fazer sem ser do jeito que Ele quer. Deus não vai deixar de tirar a água da rocha. Mas nós podemos ficar de fora de viver aquilo que Ele tem para o nosso tempo, na nossa geração. O ponto não é tirar a água da rocha, o ponto é entrar na terra. É entrar na terra. Para que Josué assumisse a liderança, meus irmãos, Moisés não precisava morrer, não. Por que Moisés tinha que morrer? Tu acha assim, não, para ter um Josué tem que morrer o Moisés. Não. Isso foi circunstância. Moisés já preparava Josué, ó, e Deus já estava de olho em Josué. Ele falou: Moisés, chama aquele Josué, aquele menino que anda contigo, ele já está cheio do Espírito. Porque Moisés ia com ele para a tenda. Ele já estava sendo preparado. Não precisa Moisés morrer. Não precisa. Mas Moisés também tem que entender, passar a liderança. Porque se ele não conseguiu falar uma rocha, como ele iria ouvir que tinha que gritar para uma muralha? Porque a direção que ele dá na rocha é a mesma que ele deu para a muralha, gente. Falar. É a mesma. A questão é a gente acompanhar como Deus quer trabalhar. Não é a gente fazer do jeito que a gente quer o que Deus já falou. Não vai funcionar, ou melhor, pode até funcionar. Mas a gente vai ficar com esses sintomas, entendeu? Sem ter clareza. Porque Deus deixa vir água. Eu já falei, Deus tira a água da rocha. Irmão, é água da rocha. É aquele lugar que tu fala assim: meu Deus, mas aquilo lá está bombando demais. Deixa eu te falar uma outra coisinha. Se você está tentando copiar o que está dando certo hoje, você está atrasado. Porque o que está dando certo hoje é uma ideia do passado. Se você quer construir o futuro, vem fazer o que nenhum homem fez, entendeu? Porque é coisa de doido. Às vezes eu me sinto assim, tipo... O meu pastor fica assim: que foi? Que foi? O pastor Luiz fica assim: o que foi? Porque dentro de mim, não bate. As coisas não batem. Porque às vezes eu acho, não é loucura o que eu estou falando, é loucura o que estão fazendo para mim. Desculpa agora o desabafo, né?
Porque não bate, e você sustenta isso, porque você permite. Puxa a cordinha. Porque você permite. A grande questão é a gente não permitir mais esse tipo de comportamento mecânico estático. Porque Eliseu, quando pegou a capa de Elias, ele meteu a mão na capa, parou no rio e falou o quê? Tem que funcionar como funcionou com ele. Aonde está o Deus de Elias? Val! Ah, sim. Entendi. Não é pegar a capa e falar, será? Não, vamos ficar com a capa aqui no ombro. Deixa ela aqui, depois a gente vê isso. Não, não. Tem que funcionar. A gente tem que botar para funcionar. E não importa o que precisa for ser feito para que isso aconteça. Nós precisamos colocar para funcionar. Eu quero cooperar com isso, com uma outra passagem, sobre um outro momento, sobre que tipo de visão nós temos que ter no sacerdócio dos dias de hoje. Às vezes a gente fala que a igreja está com problema, que é problema da igreja, que a igreja é isso, a igreja é aquilo. E eu gostaria de sugerir um cuidado, porque o problema não está na igreja. Os nossos problemas estão na forma de como a gente faz isso. Mas a igreja não tem problema nenhum. A igreja é um plano divino perfeito. Perfeito porque ele é de formas variadas, é a multiforme sabedoria de Deus. Paulo disse que Deus, pela igreja, está mostrando aos deuses que sediam as nações, que buscam adoração para si, o como Deus os aceita sem o estereótipo, sem um estereótipo pré-definido. Deus aceita gente de todo tipo. A sua multiforme sabedoria. De qualquer tipo étnico que eu estou falando. Deus fala assim, está vendo? Esses deuses enganaram as nações, dizendo, não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim. E Deus está dizendo através do evangelho que não tem que ser assim, tem que ser assado. Deus proveu um meio para que todas as nações pudessem ser dele também. A multiforme sabedoria de Deus é manifestado aos principados e potestades, aos deuses das nações. Os deuses desse mundo estão assistindo um espetáculo que está acontecendo. Cada vez que a igreja se reúne, eles estão vendo como é que Deus não aceita só judeus, como é que Deus não aceita só o povo que ele disse que formou para si. Não, Deus está formando agora, depois desse povo, através do descendente prometido, em si mesmo, uma nova humanidade variada. A igreja está expondo hoje como será o mundo do futuro. Gente de toda tribo, língua, povo, nação em pé diante do trono. Então o problema não está nesse plano aí. A questão é a forma como nós captamos ele, como nós operacionalizamos ele. E aí dá problema. Se deu problema com Paulo, não vai dar com a gente. E outra coisa, deu problema com Paulo, não vai dar com a gente. Por quê? Porque o desespero. Paulo também passou por isso. Paulo teve que escrever isso para as igrejas, resolver problemas. Paulo teve problema de não funcionar o que ele pregava. Diz que o Espírito de Cristo resistiu. O Espírito Santo resistiu Paulo. Paulo passou por isso também. Então o ponto não é se a gente passa momentos de restrições dados por Deus. Se Deus nos impede, esse não é o ponto, é como a gente reage a tudo isso. Paulo parou e ficou quieto. Aí ele teve uma visão. Passa a Macedônia, porque o lugar para onde ele queria ir não era onde Deus queria. Até Paulo, fica calmo. Mas ele ficou quieto. E ele teve a visão, passa a Macedônia, um homem macedônio. Agora, olha a outra questão que a gente tem que aprender aqui, que é uma questão profética também, de interpretação. Quando Paulo chega em Filipe, capital da Macedônia, uma das principais cidades dentro da Macedônia, chega em Filipe, ele encontra o homem que ele viu na visão? Não, ele encontra uma mulher, Lídia, vendedora de púrpura. E ele entendeu que era através dessa conexão que ele entrava na cidade. Então não é nem como Deus mostrou. Tu fala assim, não, tem que fazer tudo direitinho, como Deus me mostrou.
que tem que ser um homem. Se ele ficasse procurando um homem, irmão, você entendeu a flexibilidade que a gente precisa ter para desenvolver o profético? Porque às vezes você está procurando uma visão que você teve, mas a visão, ela não ficou clara. Porque ela precisa ir se desenvolvendo. Porque Deus quer nos formar, Ele não quer que a gente seja mula de Balaão, que viu e falou. Ele quer que a gente se desenvolva com Ele. Então não fica assim, não, é isso que Deus mostrou e acabou. Deus mostrou, Deus está mostrando, Deus está desenvolvendo, Deus está aperfeiçoando, Deus está expandindo, Deus está variando, Deus pode variar também. Deus vai variando, e isso você vai ver na vida dos apóstolos. Pedro pensava que era de um jeito, 15 anos, meu irmão, demorou para entender, não é desse jeito. Depois de novo ele pensava que era do jeito, não é desse jeito. E Paulo também, então, cara, fica calmo, não tenha medo de dizer, eu não sei, eu não estou vendo, eu agora não sei o próximo, eu não posso, eu não consigo, eu já não sei mais aquilo que... Isso tudo é normal. Isso tudo é normal. A gente só vai desenvolver os 5 ministérios quando a gente tirar os 5 ministérios dos mestres da Bíblia. A gente quer entender os 5 ministérios comparando-se com Paulo. Está louco, meu irmão. Está louco. Dentro do mundo de hoje, no futebol, Paulo é um Messi. Todos os jogadores jogam igual o Messi? Não. Então tu não vai treinar futebol igual o Messi. Como é que tu vai aprender a jogar bola? É igual o Messi? É o único jeito? Não. Então o único jeito de ser apóstolo é Paulo? Não. Agora vai ler quem Paulo treinou. Tito, Timóteo, Epáfras. Esses apóstolos dá para a gente jogar com eles. Com esses apóstolos dá para tocar uma bola. Isso esse é o que formou, né? Esse é o que forma. Mas eles fazem parte do propósito de Deus também. Então esses outros, eles são o modelo para a gente ser desenvolvido. Não só jogar com os top. Quero ser profeta igual Elias. Irmão, esquece. Entendeu? A não ser que Deus, igual o Romário fala, Deus olhou para você e falou, você é igual Elias. Mas esquece, irmão, não dá. Esquece. Agora vai para outro, tal de Aías. Já viu Aías? Ninguém quer, né? Abacuque. Todo mundo quer os top da lista, irmãos. Não é por aí. A gente precisa estar focado no desenvolvimento mais do que na performance. O desenvolvimento é mais importante que a performance. Deixa eu ler com vocês o último texto, eu acredito. Zacarias capítulo 3. Se vocês me permitirem narrar, a gente ganha tempo, tá? Capítulo 3 e capítulo 4. O cenário é o seguinte. O povo de Israel, ou os judeus, a pequena Judá, retorna do exílio. Depois de um tempo de uma sentença que Deus deu, por causa da forma de como eles viveram na terra, especificamente por não respeitar a guarda do sábado, ou o descanso da terra. E Deus deixa eles 70 anos exilados, ou seja, retirados da sua posição original. Então eles estavam totalmente descaracterizados como povo. O exílio representa descaracterização. Porque você está fora do seu território, fora da sua posição, fora do lugar de matizes aonde você desenvolve a sua verdadeira identidade para aquilo que você foi chamado para representar. Então o povo estava exilado. E eles retornam. E aqui é o período em que o profeta Zacarias e o profeta Ageu estão servindo Zorobabel e os outros governantes e os líderes Neemias e Esdras na reconstrução física e também da identidade do povo. Eles estão trabalhando. Esdras capítulo 5 você vai ver que os profetas Zacarias e Ageu profetizaram durante esse período. De diferença de 6 meses, quando o trabalho de Ageu termina com o mestre de Zacarias. Porque o trabalho de Ageu teve a ver com pessoas que retornaram do exílio, ou retornaram da Babilônia porque não conseguiram nada lá. Então eram os desocupados, que viram uma oportunidade na mensagem de reconstrução e de restauração. Ele falou, opa, esse pode ser um bom momento para eu me projetar, ou seja, encontrar o meu lugar. Tu me entende a parábola?
Então, eles são oportunistas pela mensagem da restauração, eles voltam. Só que quando eles chegam na terra, eles não querem se envolver com a reconstrução do templo nem com os muros. Eles querem cuidar da casa deles. Então, Ageu vai para a praça e começa a falar, por acaso é tempo de vocês cuidar da sua própria casa e deixar a casa do Senhor deserta? Porque eles não tinham esse ideal de reconstrução. Eles só queriam oportunidade. São os oportunistas que sempre aparecem num tempo de restauração, num tempo de reconstrução. Os outros são idealistas. Para esse, Deus enviou Zacarias, porque Zacarias fala da estratégia, de como reconstruir, como restaurar, no que precisa focar. Você vai ver uma série de visões de Zacarias. No capítulo 2, você vai ver uma visão de 4 chifres sendo cortado pelos ferreiros, ou seja, pelos construtores. Ele está dizendo, Deus está dizendo, não importa os poderes, não importa a intimidação ao redor de vocês, mas a construção derruba a oposição. A construção sempre vai derrubar a oposição. Então, chegando no capítulo 3, ele tem uma visão do concílio divino, ele tem uma visão do céu, é como a visão de Isaías capítulo 6. Então, o que Zacarias está vendo é a mesma coisa que acontece com Isaías, quando um anjo está purificando Isaías. Aqui Zacarias está assistindo isso acontecendo com um homem que representava a identidade do povo, a identidade sacerdotal, chamado Josué. E Satanás está do lado dele acusando. Essa é a visão de uma reunião divina, uma reunião no concílio divino. Zacarias está assistindo, assim começa o capítulo 3, se você ler. E ele está lá, Satanás acusando, e Zacarias assistindo, e um anjo como é o nome da palavra agora? Interferindo, obrigado, melhor. Interferindo nessa acusação. E dando ordens de comando para que o céu formasse nele aquilo que Deus queria que fosse formado. Então, uma das coisas que acontece ali é que o anjo fala para que fossem trocadas as vestes de Zacarias, de Josué. Troca as vestes, coloca uma nova veste sacerdotal. Isso fala de renovar a identidade do sacerdócio. Ele disse, eu estou renovando a identidade do sacerdócio, eu estou removendo o pecado que fez o sacerdócio perecer também, ele fala. Depois ele fala, agora tira esse turbante e coloca um turbante novo. Isso representa de dar uma nova mentalidade para o sacerdócio. Então, eu estou dando uma nova identidade, uma nova mentalidade. E ele vai falar, no versículo que eu não sei qual é, que está no capítulo 3, que ele fala assim, olha, está Josué sentado junto com os outros homens que são homens de presságios, ou homens que representam coisas futuras. Depois desse, aí, 8, e ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que farei vir o meu servo renovo. Presságio é homens que representam ações futuras. Então, toda essa renovação que está por acontecer no sacerdócio é uma representação de coisas futuras que Deus vai fazer. Ele tem planos futuros. Então, o mais importante não é como as coisas estão agora, porque ele fala que o sumo sacerdote é como um tição tirado do fogo. Então não importa como você chega diante dessa reunião, o que importa é que o plano que Deus tem para você é depois dela. Ele veio como um tição tirado do fogo, e ele diz, vamos trocar as vestes, vamos trocar o turbante, vamos trocar a identidade, vamos dar uma nova mentalidade. E a partir de agora, eles não têm nada a ver com como foi antes. Ele não tem nada a ver de como as coisas estão hoje. Por quê? Eles vão representar as coisas que são do futuro. E ele diz, porque eu vou trazer uma renovação, ou um renovo, que pode ser uma pessoa ou a ação dessa pessoa. Jesus trará um renovo através de homens que vão representar o futuro. E a outra instrução que ele dá no capítulo 4, ele vê o sacerdócio em funcionamento. E essa visão do sacerdócio em funcionamento quer dizer o seguinte, não importa as ameaças, não importa as intimidações, não importa as acusações, não importa. O que importa é o serviço sacerdotal estar em funcionamento.
Porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. É pelo meu espírito. Soltar todas as nossas maneiras de lidar com as circunstâncias vai promover lugar para que o Espírito faça como Deus quer que seja feito. Funcionar com uma nova mentalidade, a mentalidade do Messias. Isaías 11:3 diz que ele não julga pelo que vê e nem decide pelo que ouve. Essa é a mente do Messias. Não julga pelo que vê e nem decide pelo que ouve. É uma mente totalmente inspirada no temor do Senhor. É uma mente totalmente inspirada naquilo que Deus está se movimentando. Então, meus irmãos, nessa manhã, a gente precisa regular a nossa ótica. Porque não basta a gente dizer quais são os problemas dos dias. Não basta você dizer qual é o problema do carro se você não for um mecânico. O que importa? Você fala, o problema do carro está aqui, ó. Mas você não sabe resolver porque você não é um mecânico. Então não adianta. Mas o que eu acredito que Deus está promovendo para nós é esse renovo, sabe? De recuperarmos os nossos sentidos. Esse é o ponto, porque nesse trabalho de trazer de volta os nossos sentidos, Jesus está revelando quem Ele é. Enquanto Ele está recuperando os nossos sentidos, Ele está revelando quem Ele é. Porque enquanto Jesus curava um cego, um surdo, um mudo, fazia um aleijado andar e ressuscitava, essas ações confirmavam que Ele era o Messias. São as 6 ações messiânicas que confirmam Ele é o Messias. Então, se Ele está dando visão para nós, se Ele está dando para nós uma nova maneira de falar, se Ele está dando para nós uma nova maneira de ouvir, se Ele está renovando a nossa postura, se Ele está nos dando uma nova maneira de caminhar, ao mesmo tempo que Ele está operando isso em nós, Ele está revelando quem Ele é. Ele anda no meio da igreja. Ele está ainda ministrando no mesmo candelabro que Ele vai dirigir as palavras. Então o ponto é que Ele está no nosso meio, está bom demais. Ele está no nosso meio. E está bom demais. Sabe que eu aprendi nesses últimos anos da minha vida? Eu li o Salmo 23 de uma maneira muito diferente. Eu aprendi que quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, Davi está dizendo que normalmente, ou ele está querendo dizer o seguinte, normalmente o dono da ovelha, o Senhor, contratava um pastor para cuidar da ovelha. Porque pastoreio é um serviço terceirizado, dentro da cultura agropecuária. Mas o que Davi está dizendo aqui, o meu Senhor não contrata ninguém para cuidar de mim. Ele fala, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia. Então, ações dele, mas ele diz, até que quando você toma ações que são suas, ainda que eu ande, aí tem a ver com o que você fez. Ele falou, nesse lugar que você está, por causa do que você fez, eu também estou aí. Eu também estou aí. E ele diz, a minha vara para te recuperar e meu cajado para corrigir é um refrigério. Certamente. Esse é o cuidado que Ele tem conosco. Esse é o cuidado. Então, não tenha pressa de sair do vale da sombra da morte. A presença está ali. O que você mais quer, a presença ou o pasto verdejante? Eu quero a presença. Mas é bom o pasto verdejante, tá? Mas a presença, você tem que descobrir a presença. Porque é a presença que te leva para a mesa dos seus inimigos. E é a presença que te coloca na casa do Senhor. Ninguém mais pode fazer isso. É a presença. Então Ele está disponível para todos nós. E eu quero terminar com a pergunta que Jesus sempre fez
para aqueles a quem ele ministrava. Ele chegava diante do cego e falava assim: o que queres que eu te faça? Por que Jesus perguntava para aquele que necessitava o que ele queria? Porque ele tem essa atração de nos fazer participantes do que ele quer operar. Porque depois que ele curava, o que ele dizia? Vá, a tua fé te salvou. Ou seja, você teve participação naquilo que eu quero operar em você. Então a pergunta que ele está fazendo para nós nessa manhã: o que queres que eu te faça? Eu preciso de uma visão, eu preciso ver realidades espirituais. O que queres que eu te faça? Eu preciso de uma nova linguagem, o que queres que eu te faça? Eu preciso de um novo caminhar, o que queres que eu te faça? O que queres? Eu preciso ouvir, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele está aqui nessa manhã para te tocar dessa forma. Então ore com ele aí. E fala para ele o que você quer que ele te faça. Porque ele tem interesse em te trazer para participar daquilo que ele está fazendo. E dando testemunho de quem ele é. Não importa mais o que dizem para você. O que importa é que você era cego e agora vê. Não importa mais, não importa mais. O que é mais importante é o toque de Jesus de Nazaré, o Yeshua HaMashiach dos judeus, o Cristo dos gentios. Ele está andando no nosso meio. Oh Senhor, Ele toca nos nossos sentidos. Peça a Ele correspondente ao sentido espiritual que precisa se abrir. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Meus irmãos, a dinâmica do Espírito é ver o que não foi visto, é ouvir o que não foi ouvido, é perceber o que não é percebido. O que olhos não viram, o que ouvidos não viram, jamais penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A dinâmica do Espírito para nós é para nos mostrar realidades que nunca foram vistas, fazer a gente perceber as realidades de uma maneira como nunca nós percebemos, ou ouvir de uma maneira como nunca nós ouvimos. E cada vez mais toda a maldade desse mundo vai perder o sentido, porque os seus sentidos estão conectados com a glória que há de ser revelada. Toca-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Espírito Santo, pelo Espírito da profecia, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Abra os nossos ouvidos. Destrava nossa língua. Uma nova percepção da tua presença. Como a corça suspira pelas águas. Troca as nossas vestes. Troca o nosso turbante. Uma nova identidade, uma nova mentalidade. Para uma nova movimentação, Senhor. De um sacerdócio que represente a sua ação na terra. Um sacerdócio assentado contigo nas regiões celestiais.
Um sacerdócio que consegue contemplar a visão dos serafins. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia.